Alegria enorme estar com você mais uma vez aqui no seu canal Pit Stop Teológico. Eu sou Amadeu Moura, vou estar com você nos próximos minutos para falar sobre escolhas erradas. Mas desde já gostaria de convidar você para deixar o seu like, participar conosco através do seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube te mantenha sempre atualizado em relação aos nossos novos conteúdos que vão saindo ao longo da semana. E, antes de mais nada, faça a sua inscrição neste canal, para que você possa continuar tendo acesso a todo esse material e para que outras pessoas também possam ter acesso. A sua inscrição é muito importante neste particular. Então, vamos ao vídeo de hoje. O tema de hoje fala sobre escolhas erradas, escolhas equivocadas que têm causado um transtorno na vida pessoal, na vida emocional de inúmeras pessoas, principalmente daquelas que, em especial aquelas que vivem dentro da igreja. E uma das escolhas que precisamos evitar diz respeito a tentar antecipar o tempo das coisas, pois sempre que fazemos isso, nós desrespeitamos o tempo natural de maturação do processo. E isso resulta em deformação. Como eu entendo isso melhor? Você vai perceber que quando uma criança nasce de forma prematura, ela está sujeita a inúmeros problemas de saúde, inclusive o de deformação e tantos outros, justamente porque o tempo de maturação necessária dela no ventre foi desrespeitado por uma necessidade de antecipar o tempo. Mas a gente vai entender melhor isso através da vida de um personagem muito conhecido de vocês, que se chama Moisés. Moisés tentou antecipar o tempo das coisas e o que ele colheu foi somente deformações em sua vida. E para que a gente possa evitar que isso aconteça conosco, que tal observar um pouco sobre, que tal analisar melhor sobre essa atitude do Moisés? Moisés recebeu a ordem de Deus, a missão de Deus de tirar o povo da escravidão do Egito. E então Moisés não atentou para o momento em que isso deveria acontecer. Moisés se antecipou ao processo. E você pode observar isso melhor no episódio em que ele mata um egípcio que estava tentando ferir um hebreu, tentando antecipar as coisas. Deus não disse para ele que estava na hora, mas ele tomou atitude, essa atitude por conta própria. E o que ele colheu? Deformação. Teve que vagar 40 anos no deserto, porque foi condenado a isso em função de ter tentado precipitar o tempo das coisas. E o pessoal até brinca, né? Dizendo que Moisés passou 40 anos no Egito pensando que era alguma coisa, depois mais 40 anos para ver que ele não era nada ali no deserto, e em seguida mais 40 anos para ver que Deus era tudo. Esse processo pode mudar a sua vida. Quando Moisés finalmente se torna líder, ele passou pelo tempo de maturação necessário no deserto. E quando esse momento chegou na vida dele, ele já estava mais ciente daquilo que ele tinha para fazer. Então, quando você passa pelo tempo necessário de maturação dentro do processo que Deus separou para você, automaticamente, quando o resultado chega, você tem mais segurança para consolidar esse resultado em sua vida. Então, tentar antecipar as coisas é simplesmente remover de você a oportunidade de se preparar melhor para o resultado. Porque o resultado é algo que pode vir de forma instantânea ou pode vir de uma forma mais gradativa. E não pular etapas é fundamental para que você tenha maturidade necessária para administrar melhor as conquistas que vão chegar até as suas mãos através do processo de Deus. E é essa a lição que precisamos, primeiramente, levar em consideração. Cuidado quando você tentar antecipar o tempo das coisas. Isso pode te trazer sérios prejuízos. Outra decisão não muito recomendável, não muito saudável, é para aquelas pessoas que vivem mudando de igreja o tempo inteiro. Vivem trocando de denominação como quem troca de roupa. Isso não é saudável nem produtivo espiritualmente para a sua vida. Isso porque muitas dessas pessoas fazem isso motivadas pelas razões erradas. Na maioria das vezes, elas resolvem tomar essa decisão em função de alguma conveniência pessoal, em função de algum problema pessoal dentro da igreja, e isso tem que ser muito bem analisado.
Porque as minhas conveniências pessoais, elas não podem estar acima do propósito de Deus. E a minha saída de uma determinada missão para outra missão tem que ser algo exclusivamente direcionado por Deus. Essa orientação tem que vir dele. Não pode partir simplesmente de uma conveniência. É muito comum as pessoas dizerem que mudam de igreja por conta da hipocrisia que elas observam ali dentro. Mas se isso for levado em consideração, então você não vai poder se congregar em igreja alguma. Isso porque a própria Bíblia declara que o joio precisa crescer junto com o trigo, para que no tempo oportuno eles sejam separados. Ou seja, Deus está nos dizendo através da sua palavra que os hipócritas vão conviver sim com os crentes sinceros, com os crentes autênticos, mas que no momento certo eles serão separados. Por isso devemos levar em consideração o tempo de Deus para todas as coisas, bem como a sua direção. A hipocrisia dentro da igreja é algo que tem afetado decisivamente a permanência das pessoas. Mas se você observar com mais atenção, você vai perceber que as pessoas não abandonam uma academia porque lá existem pessoas fora de forma. As pessoas não abandonam os seus empregos porque lá o seu patrão é hipócrita, porque lá a convivência com os demais colegas de trabalho não é muito amistosa, não é muito saudável. Veja, as pessoas têm mais disciplina, têm mais compromisso com as coisas seculares do que com as coisas de Deus. Aí eu pergunto, este é o padrão adequado de conduta para um cristão? Tendo em vista que aquilo que Deus tem para cada um de nós e aquilo que Ele fez por cada um de nós está acima de qualquer benefício de um emprego ou de qualquer outra coisa secular que temos acesso aqui nessa terra. Então ter isso em mente é fundamental. Você observa que o lugar que menos Jonas queria estar era exatamente o lugar que mais Deus queria que ele estivesse, em Nínive. E o resultado disso foi uma colheita de almas incontáveis. Você observa também que Jesus manteve Judas no grupo, mesmo Judas sendo um crente hipócrita, para justamente a gente entender que até no grupo onde Cristo é o líder, também existe hipocrisia. Jesus permitiu que as coisas seguissem o seu percurso natural para que no momento certo tudo fosse revelado para que uma lição ficasse também para os nossos dias. A lição de que a hipocrisia na igreja jamais deve ser um obstáculo para a nossa permanência no propósito de Deus. E o propósito de Deus sempre vai além das nossas expectativas humanas, das nossas aparentes necessidades. Então, se você vai mudar de igreja, mude por conta de uma direção divina e jamais por conveniências pessoais. Conveniências pessoais dizem respeito ao que você ama e direção divina diz respeito ao seu caráter de obediência a Deus. Lembre-se sempre disso. O que nos move a tomar determinadas decisões? Saber o que nos move é justamente o que pode nos levar a vetar certas decisões precipitadas. E isso você precisa ter muita atenção. As pessoas, na maioria das vezes, acham que elas são movidas por aquilo que elas sabem, quando, na verdade, elas são movidas por aquilo que elas amam. Quem deixa isso muito claro é James Smith, em seu livro Você é Aquilo que Ama, editado pela Edições Vida Nova. Ele deixa bem claro esse aspecto, que as pessoas hoje em dia são mais movidas por aquilo que amam e não necessariamente por aquilo que sabem. Você vai observar na Bíblia que Deus manda você fugir dos prazeres da carne. Deus manda você fugir da aparência do mal, mas Deus não manda você fugir do diabo. Interessante, não? Porque quando se trata do diabo, Deus manda você resistir e ele automaticamente vai fugir de vós. Quando se trata dos prazeres da carne, a Bíblia manda a gente fugir, justamente porque a nossa tendência carnal é maior do que a nossa vontade. E a Bíblia já falava desse aspecto. Eu, particularmente, não posso tomar Coca-Cola nem café, mas, de forma inconsciente, eu acabo tomando, de forma meio que automática, justamente porque eu sou movido por aquilo que eu amo e não por aquilo que eu sei. Se eu for levar em consideração aquilo que eu sei em relação a tudo aquilo que eu devo comer ou não, seria um grande problema. Mas muitas pessoas também passam pelo mesmo dilema. Pessoas que vão para determinados lugares que não deveriam ir, comem coisas que não deveriam comer. E existe uma máxima muito interessante em relação a isso, que diz que conhecimento não é sinônimo de consciência. Muitas pessoas têm total conhecimento de coisas erradas, mas acabam fazendo,
porque são movidas muito mais por aquilo que amam. Quantas vezes alguém chegou para você e disse, olha, essa não é a pessoa certa? Você mesmo já teve a convicção de que está namorando com a pessoa errada, que ela não tem nenhum pré-requisito importante para estar com você. Mas, no entanto, você diz, poxa, mas é que eu amo tanto essa pessoa que eu não consigo me desvencilhar desse relacionamento. Isso acontece com muitas pessoas. Não consegue se desvencilhar, porque a pessoa é movida por aquilo que ela ama e não por aquilo que ela sabe. Então, como eu mudo as coisas que eu amo para que eu seja motivado pelos amores corretos? Primeira coisa que você precisa levar em consideração é que os nossos amores, aquilo que a gente passa a amar ao longo da nossa vida, tem sua origem em rotinas e hábitos do nosso passado, da nossa infância e da nossa adolescência. São esses hábitos, essas liturgias. Liturgia é um ritual de determinadas repetições. E na sua infância, automaticamente você teve várias coisas acontecendo que levaram certos amores a entrar no seu coração. E até hoje você é dirigido por esses mesmos amores. Então, como fazer para mudar isso? Você primeiro precisa mudar a sua liturgia, os seus hábitos diários. Porque é através deles que os amores errados vão sendo gerados no seu coração. Determinadas músicas que só falam de traição, determinadas músicas que só falam em apologia ao adultério, músicas que te levam a idolatrar um sentimento, a sofrer amargamente por conta de um relacionamento, filmes que te levam à depressão, livros que te levam para situações emocionais de extremo risco, que eu estou dizendo que você não deve parar radicalmente de ter contato com essas coisas, mas sim de observar o conteúdo de cada uma delas e ver até que ponto elas estão interferindo negativamente em seus amores. Evitando tudo isso, trocando os seus hábitos, trocando a sua liturgia diária por coisas mais saudáveis, automaticamente os amores que vão até o seu coração serão coisas mais saudáveis. E as suas atitudes movidas por amor também serão saudáveis. Então, observando esse aspecto do nosso coração, é que a gente consegue ter uma dimensão maior sobre quais as decisões mais saudáveis para a nossa vida. Deu para entender até aqui? Então é isso. A primeira coisa que você precisa levar em consideração, não tente antecipar o tempo. A segunda coisa que você precisa levar em consideração, não saia da igreja por qualquer motivo, não mude o seu ministério por qualquer motivo. Sempre faça isso através da direção de Deus e não através de conveniências pessoais. E a terceira coisa que eu tenho para dizer para vocês é, cuidado com as coisas que vocês estão amando, porque delas pode partir atitudes amargas, atitudes com consequências bem complicadas para a sua vida. Busque hábitos e liturgias diárias para produzir amores saudáveis no seu coração para que você possa ser movido por eles. Eu sou Amadeu Moura e este foi mais um vídeo aqui do seu canal Pit Stop Teológico. Não deixe de fazer a sua inscrição, não deixe de deixar o seu comentário sugerindo novos temas aqui para o nosso canal e outras alternativas de melhoria também. Deixe o seu like, ative também o sininho e até a próxima. Valeu!